Olá, queridos, olá, queridas. Hoje nós vamos estar falando com um tema que é muito importante para nós no nosso dia a dia, que é reclamar, o comportamento, o ato de reclamar, tá certo? E nós vamos estar falando aqui hoje numa visão científica, numa visão neurológica e numa visão espiritual, tá certo? E o ser humano, ele tem uma tendência natural de reclamar, tá certo? Principalmente quando a vida não acontece do jeito em que ele gostaria. Agora eu te pergunto, quantas vezes você reclamou hoje? Você sabia que o ato de reclamar, ele pode estar prejudicando o seu cérebro, a sua saúde e até a sua paz, a sua felicidade? Pois é, talvez você esteja reclamando mais do que imagina. O pior é que nós, geralmente, nem percebemos isso, tá certo? E o que é reclamar? Por que a gente reclama? A gente reclama porque é uma expressão de satisfação, é uma forma da gente expressar a nossa insatisfação com algo que está acontecendo, o que aconteceu. É algo de criticar o outro, isso é uma forma de reclamar. Ou reivindicar algo, tá certo? Essas são algumas formas, mas existe um ponto-chave aqui, que é reclamar, às vezes, é natural, tá certo? O que a gente não pode fazer é fazer da nossa vida reclamar virar um padrão mental, porque tem pessoas que vivem reclamando, e isso nós vamos ver para frente que realmente não é bom. Isso é quando vira, né, acaba virando um problema na realidade, ou vários problemas para nós, tá? Muita gente acredita que o fato de reclamar alivia, mas por que ele sente essa satisfação? Porque quando a gente reclama, o nosso cérebro ele libera um hormônio chamado dopamina, que é o hormônio do prazer, que é o hormônio quando a gente toma um sorvete, toma uma cerveja, a gente sente ou come um pedaço de chocolate, a gente sente aquele prazer. Então quando a gente reclama, o cérebro libera essa dopamina, então a gente imagina que aquilo é bom para nós, vai aliviar, tá certo? Mas assim, a ciência, ela mostra exatamente ao contrário, que reclamar, primeiro, não resolve o nosso problema, não alivia a verdade, não alivia a nossa verdade, o que a gente está reclamando e que aquilo que a gente está reclamando é certo, isso ela também não faz, e reforça a emoção negativa, tá certo? Então, muitas vezes quando a gente está reclamando, a gente acha que está fazendo certo, mas nem sempre é o correto a gente ficar reclamando. Em média, para ter uma ideia, uma pessoa ela reclama em torno de 15 a 30 vezes por dia. Ou seja, vira um hábito automático. E o nosso cérebro, quando tudo aquilo que a gente faz com frequência, o nosso cérebro entende que aquilo é importante. Só que ele não sabe se isso é bom ou se é mal para nós. Mas ele faz o que a gente chama de hábito, tá certo? Então o nosso cérebro entende que aquilo é importante e potencializa isso. No caso da reclamação, a mesma coisa acontece, tá certo? Então ele acaba virando um hábito automático, tá? Reclamar com frequência pode afetar o nosso hipocampo. O hipocampo é uma área do cérebro aqui que ele mexe com ele, é responsável pela parte de memória, com a parte de soluções de problema, e ele mexe com essa área. Então nós temos problemas quando temos esse hábito de ficar reclamando. E além disso, o nosso cérebro, ele se adapta, ou seja, ele tem uma coisa que o cientista normalmente chama de neuroplasticidade. O que é isso? O nosso cérebro, ele se adapta de acordo com os nossos pensamentos e assim por diante. Então, isso é muito bom a gente entender nesse sentido, porque tem pessoas, por exemplo, que ela fala, eu sou assim mesmo, não vou mudar nunca. Não, não é assim. O nosso cérebro, ele tem essa capacidade. Então, eu posso ser uma pessoa irritadiça, nervosa, mas se eu mudar esse nível de comportamento, o meu cérebro, ele também se modifica, ele tem essa capacidade, tá certo? Então, aquele ditado, eu nasci assim, eu vou morrer assim, isso não é bem verdade, pelo menos em termos do nosso cérebro, tá certo? Muitas vezes a pessoa fala, minha personalidade é assim e não muda. Não, muda sim. É só você procurar os mecanismos, procurar as formas de mudar isso, você vai ver que vai acabar mudando, tá certo? E o cérebro, ele cria, no caso aí, caminhos para o negativo, tá certo? Quando a gente reclama, normalmente, é isso que acontece, tá? Então, que a gente acaba ficando negativo, a gente cria essa negatividade na gente, tá? E agora eu vou falar um pouquinho do princípio da neurociência, tá? A neurociência, que disparam juntos, conectam juntos, ou seja, ele diz assim que os neurônios, tá? Quando a gente mais reclama, fica mais fácil reclamar, que é mais ou menos o que eu disse com relação àquilo que a gente faz com frequência, tá certo? Então a gente acaba treinando, à medida que a gente vai reclamando com frequência, acaba treinando a nossa mente para negatividade, para o pessimismo. Então você pode ver que as pessoas que ficam reclamando, elas são muito pessimistas, elas são muito negativas. E isso não é bom.
Percebeu? Isso não é bom para nós. Não é bom para o nosso corpo físico, para a nossa saúde, como a gente vai ver para frente, e não é bom também para o nosso espírito, para a nossa mente, tá certo? Então, o contágio emocional que normalmente acontece afeta com o seu redor, ou seja, as pessoas que estão em volta, quando a gente fica reclamando, as pessoas que estão em contato com a gente, isso gera problema. Ninguém gosta de ficar próximo a pessoas que ficam reclamando, a pessoas negativas, tá certo? Isso cria ali um relacionamento muito legal. Então, as pessoas precisam olhar para dentro para verificar se ela não está nesse nível, tá certo? E porque o cérebro, ele cria, tá certo? À medida em que nós estamos próximos a pessoas, por exemplo, que fica negativo, ele afeta também o nosso cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem ali uma empatia automática. Então, a gente também acaba absorvendo essa emoção do ambiente ali, dessa pessoa que fica reclamando. Isso também a gente não se sente bem, tá certo? Outra coisa também que normalmente ocasiona um cansaço mental, uma irritação, um desânimo, tá certo? Então, normalmente isso cria um ambiente negativo, adoecem emocionalmente. Então, normalmente, quando está próximo a pessoas que vivem reclamando, coisa do tipo, o ambiente ele acaba se tornando negativo. E isso não é bom para ninguém, tá certo? Na parte psicológica, ou seja, na psicologia, reclamar vira um padrão aprendido. Você vê como é que é exatamente o que foi dito lá, que a gente começa a trabalhar e o nosso cérebro vai tendo aquilo como uma frequência. Existe um viés de negatividade, tá certo? Para as pessoas que vivem negativamente ou que vivem reclamando. O cérebro foca mais no que é errado, mais no negativo. Isso, nós seres humanos temos essa tendência. Você pode ver que estiver passando em duas TV, uma que está tendo algo negativo lá, um crime, ou está tendo um incêndio, coisa do tipo, e na outra está passando uma informação edificante, está passando ali uma entrevista falando sobre os bens do nosso organismo, ou falando ali sobre Deus, ou falando sobre alimentação, a pessoa foca onde? Ela foca onde está acontecendo o crime, aonde está. Então nós temos essa capacidade e essa tendência, melhor dizendo, do negativo. Então se a gente já tem tendência, quanto mais a gente potencializa isso, mais a gente vai acabar sofrendo e vai acabar criando mal para nós mesmos, tá certo? Então, a pessoa não reclama porque a vida é ruim. Muitas vezes a pessoa passa a viver como ruim porque reclama, tá certo? Então ela passa a ver a vida como ruim porque ela reclama, tá certo? E a tendência qual que é? É nós mudarmos o nosso padrão. Porque tudo na nossa vida tem duas formas da gente ver as coisas. De uma forma negativa e de uma forma positiva. Como a gente vai ver daqui a pouco. A forma da gente ver isso de uma forma diferente. Tá certo? Agora nós vamos falar um pouquinho da visão espiritual, que também acaba influenciando o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa mente, o nosso espírito. Tá certo? Pela doutrina espírita, tá certo? Reclamar nos revela o quê? Nos revela inconformismo, revela uma falta de aceitação, uma dificuldade diante das provas, tá certo? De aceitar. Por exemplo, quando nós reclamamos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos achando que aquela pessoa é incompetente, aquela pessoa não tem capacidade, aquela pessoa só sabe fazer as coisas ruins. E a gente precisa o quê? A gente precisa compreender que todos nós estamos aqui vivos na Terra para aprender. Então, se eu sei determinadas coisas, se eu faço de determinado jeito, a outra pessoa, muitas vezes, pode ser que ela não entendeu direito, pode ser que ela não sabe. E aí a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter humildade, a gente tem que ter caridade para auxiliar aquela pessoa, verificar com ela se ela fez aquilo realmente porque ela quis fazer daquele jeito, ou porque ela não entendeu, ou porque ela estava passando mal. Isso é ser indulgente. É amar o nosso próximo. E a gente tem que ter essa caridade, ter esse amor, tá certo? E a doutrina espírita, ela vem nos ensinar isso. E quais são a origem da nossa reclamação? É o orgulho, tá certo? É o egoísmo, é a falta de fé, é a incompreensão. É isso que faz com que a gente reclama. Porque se a pessoa tem fé, a pessoa acredita em Deus, ela vai compreender, ela vai usar, como eu já disse, de caridade, de amor com essa pessoa. Se a pessoa não está conseguindo andar direito, ela vai pegar na mão dessa pessoa e vai ajudar. Se a pessoa não conseguiu fazer as coisas direito,
ela vai lá e chegar e vai auxiliar aquela pessoa, tá certo? Isso é forma de agir com caridade. E eu vou contar um caso aqui para vocês que aconteceu comigo quando eu estava começando a trabalhar, tá certo? Quando eu tinha lá meus 17, 18, 19 anos. Eu fui trabalhar naquela época, há 60 anos atrás, tá? Praticamente aí há 55 anos atrás, eu fui trabalhar num escritório. E aí, naquela época, se fazia cheque, se digitava o cheque. E eu digitei o cheque errado. Eu comecei a trabalhar na empresa e fui digitar o valor do cheque. Quando eu digitei o valor do cheque, eu errei o cheque. E o cheque lá, quando você ia preencher o cheque, o gerente, ele dava uma folha de cheque para você preencher. Então você imagina, você começou a trabalhar ali com poucos dias, 2, 3 dias, ele deu o cheque e você errou, você ainda está na experiência. Aí você vai e erra o extenso. Aí ele dá um outro cheque, eu vou nervoso ali, que eu acabei ficando, errei novamente. E aí tinha um colega que trabalhava comigo, eu falei com ele, meu putz, errei de novo, não sei das quantas. Ele falou, Antônio, faz o seguinte, deixa que agora eu vou fazer o cheque. E ele foi, agiu de caridade comigo ali. O gerente também não brigou comigo porque eu tinha errado o segundo cheque. Isso é o que a gente tem que fazer com as pessoas quando elas não sabem ou quando elas estão tendo dificuldade. Imagina se na época lá, esse meu amigo, essa pessoa que trabalhava comigo lá no escritório, chegasse e falasse, meu, você é incompetente, você não consegue digitar um cheque. Ou o meu gerente falasse assim, poxa, o gerente lá da empresa lá que eu tinha começado a trabalhar, pô, você é um incompetente, você não consegue nem preencher uma folha de cheque, errou 2 cheques, você está entendendo? Mas não foi assim. E depois dali eu comecei a fazer os cheques e nunca mais tive problemas, tá certo? Então você vê como que é a parte aí da gente utilizar. Então o nosso orgulho também, muitas vezes, a gente achar que a pessoa tem que fazer as coisas do jeito que a gente gostaria. Se eu quero pintar uma parede de branco, eu acho que o outro também tem que pintar de branco. Se ele pintou de vermelho, de azul, não, essa aí está errado, eu vou reclamar, eu vou criticar. Você está entendendo? Se o negócio tinha que colocar nessa mesa, eu coloquei na outra que está ali do lado, eu tenho que reclamar. Se a pessoa, na realidade, chegou lá e fez uma sujeirinha em algum lugar, eu tenho que reclamar aquilo. Precisa verificar se a pessoa viu que aquilo caiu, se ela fez aquilo por intenção. E também se ela fez aquilo por intenção, cada um vai arcar com as consequências do que faz, seja por bem ou por mal. Isso é uma lei da natureza, é uma lei de Deus, a lei de causa e efeito, a lei do que a gente planta, a gente colhe. Mas Jesus agiu com amor, agiu com caridade com todos aqueles. Tanto é que Pedro pergunta para ele quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo. Se é 7 vezes, ele diz não, é 70 vezes 7, ou seja, sempre. Então, que a gente tenha isso vai na falta de fé, tá certo? O egoísmo, a mesma coisa, tá certo? A gente reclama às vezes, por exemplo, imagina que a gente tá ali, tá comendo e a pessoa comeu mais do que a outra, e a pessoa reclama, critica, pelo egoísmo que ela tem. Às vezes ela nem precisava nem comer tanto, mas ela vai questionar porque a outra comeu bastante ou coisa do tipo, percebeu? Então a gente tem que ver que as origens são mais ou menos isso, a parte de incompreensão da vida. A gente tem que entender que a gente está aqui para aprender, todos nós. Não tem ninguém aqui como ser humano vivo que ele pode dizer que ele sabe tudo. Não sabe. Todos nós que estamos encarnados, estamos na Terra, todos nós estamos aprendendo. O médico pode ser o expert na parte de cirurgia do coração, na parte cardíaca, eu não sei das quantas, mas se jogar ali para ele um processo criminal, ele não sabe, ele não vai entender nada da parte criminal ou da parte civil. Se pegar uma parte de engenharia e pedir para ele fazer um projeto, ele não vai saber fazer. Então ele pode ser bom naquele caminho, naquela coisa que ele faz, mas na outra ele não é. Então o que a gente tem é que entender esse tipo de coisa. Agora, a lei espiritual, semelhante atrai semelhante. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, a reclamação, ela atrai a vibração negativa. Então ela atrai espíritos que compactuam com isso. Então uma pessoa que fica reclamando, ela atrai para perto dela aquela sintonia negativa e espíritos que pensam daquela forma negativa. E isso potencializa também para que ela se torne uma pessoa mais negativa. E enquanto que a gratidão atrai o amparo espiritual. A gratidão nos liberta, nos traz amor, nos traz leveza. Então, ao invés de a gente reclamar, vamos ser grato, tá certo? Muitas vezes, ao invés de reclamar de Deus pelas nossas dificuldades, vamos agir com gratidão a Deus. Ao invés de reclamar com a esposa, com o filho, com o amigo ou com o irmão, vamos ser gratos por ele estar junto conosco, nos estar ali compartilhando o nosso caminho, porque todos nós erramos em algumas coisas, mas a gente acerta, e pode ter certeza absoluta que nós acertamos muito mais do que nós erramos. Mas quando as pessoas que só olham a parte negativa, o que acontece? Ela só vê no outro a parte negativa. A pessoa tem 10 coisas que ele faz certa, que ele é bom, mas ele tem uma que ele errou, e a pessoa vai e mete o pau naquela que ele errou, esquece
as 10 que ele é muito bom e assim por diante, tá certo? Então a gente precisa ter essa parte. Então, agora na parte da conexão, da parte da ciência, da espiritualidade. Ciência diz, pensamento molda o cérebro, eu já disse isso, que nós temos a neuroplasticidade, tá certo? A espiritualidade diz o quê? Pensamento moldam a vibração, tá certo? E molda a vibração dos pensamentos. Conclusão, o que você pensa é o que te fortalece. Então, se você é uma pessoa que procura colocar o otimismo, procura estar sempre com um pensamento elevado, procura sempre estar servindo, então você vai estar sempre com uma vibração elevada, você vai estar sempre bem. Se você é uma pessoa negativa, uma pessoa que só pensa em fazer o mal para os outros, prejudicar os outros, ficar reclamando, você vai estar com uma vibração muito baixa, vai estar sofrendo e vai estar doente, porque isso traz doença, como a gente vai ver agora na saúde, na parte da saúde, tá certo? Então vamos ver agora o impacto da reclamação na nossa saúde. Quais são as consequências? Primeira delas, ansiedade. Então uma pessoa que reclama, fica reclamando, é uma pessoa ansiosa, tá certo? Então ela traz a ansiedade ali, ela fica pensando muito no que vai acontecer lá na frente. Nós temos que pensar no que está acontecendo no momento. Nós temos que usar o passado para que nós tiramos as coisas boas para a gente poder estar utilizando hoje e pegar as coisas ruins como exemplo para que a gente não volte a estar fazendo. E o futuro é algo que vai acontecer, é algo que a gente tem que programar, mas não vivenciar o futuro, tá certo? A baixa imunidade, então a pessoa que na realidade reclama, eu já disse sobre a dopamina, o cortisol que ele fornece para o nosso corpo. Quando a gente está reclamando, o nosso corpo fica em estresse, e quando a gente fica em estresse, o nosso organismo libera o cortisol, que também é prejudicial para a nossa saúde. Então, mexe com a parte de imunidade. Você vê que as pessoas, a gente nunca percebe em que isso mexe com a parte de imunidade, e mexe com a nossa parte de imunidade. Então a gente vai ter mais risco de doença. Doenças cardíacas, você pode ver que a pessoa que fica reclamando, normalmente ela fica mais exaltada, ela percebeu, o cérebro dela, o coração dela modifica, então ela tem mais risco de ter problemas cardíacos, fadiga mental. Quando a gente começa a reclamar, começa a ficar ansioso, a gente perde o controle das coisas. Então, vê que tem ali uma fadiga mental, tá certo? Então, a reclamar não é só a parte emocional. Vocês viram que tem ali o físico também. E isso mexe com o nosso corpo físico, com nossa mente, mexe com o nosso espírito, como a gente já viu com relação à questão de atrair e as doenças do nosso espírito. Então, pessoas otimistas, elas vivem mais e adoecem menos. Então, coloque essa dica de ouro na sua vida. Pessoas otimistas, pessoas alegres, pessoas felizes, elas vivem mais, elas adoecem menos, tá certo? Por quê? Porque as energias do corpo dela ela vive mais com gratidão, as energias que sintonizam com ela são energias de amor, energias de prazer, de paz, de felicidade, enquanto o oposto a gente já falou. Então, reclamar reforça problema, ponto. Coloque isso na outra coisa na sua cabeça. Reclamar é reforçar problemas, tá certo? Então, refletir é crescer. Então reflita sobre o que a gente está falando aqui nesse vídeo, ou o que a gente está trazendo aqui, porque essas dicas são dicas de ouro, são algo que a gente vai estar levando para a vida e a gente vai viver mais feliz. Quem vai estar no nosso contorno, seja a nossa família, seja no trabalho, seja no nosso dia a dia, nós vamos ali estar liberando mais coisas boas para as pessoas, percebeu? Então é isso que a gente tem que estar fazendo, vivendo mais feliz, tá certo? Com menos doença, menos reclamação, menos remédios, menos dores e assim por diante. Porque a dor nada mais é do que algo que não está funcionando bem, tá certo? Então se o nosso cérebro, o nosso corpo não está funcionando bem, evidentemente nós vamos ficar doentes. Então, trocar práticas de reclamação por reflexão. Então antes de reclamar, reflita sobre isso. Quando for reclamar, pensa 2, 3 vezes para depois reclamar. Verifica se aquilo, na realidade, aquela reclamação ela é necessária, se não poderia ser um auxílio naquela pessoa no sentido de ajudá-la, ok? Ou muitas vezes
Deixar, porque muitas vezes a pessoa fez aquilo, mas imagina, por exemplo, que o marido chegou, ou o marido chegou em casa, foi tomar banho e deixou lá a calça, por exemplo, no chão, lá perto do banheiro. Ele deixou lá, tomou seu banho, saiu dali, mas ele foi fazer alguma coisa e vai buscar. E a mulher chega lá, vê aquele negócio, aquela calça no chão, já começa a reclamar, falando que ele deixa as coisas tudo pelo chão, coisa do tipo. Desnecessário, porque ele só foi lá e ele ia voltar, ia pegar aquilo e ia colocar. Mas ela, ansiosa, que eu já disse, que traz ansiedade, ela ansiosa, e como quem reclama fica procurando o problema, ela já viu um ali e já vai e solta. Então pensa, reflita. Crítica é aprendizado. Antes de criticar, procura aprender. Se aquilo que você vai pensar, que você vai criticar, se talvez não é o momento de você aprender a ter calma, a ter paciência. Percebeu? Então, todos os problemas que a gente tem na vida sempre são ações pedagógicas para a gente aprender. Por pior que seja o problema, a gente sempre tem duas formas de ver, uma negativa e uma positiva, tá certo? E que a gente veja a forma positiva, a forma de aprendizado, porque muitas vezes as coisas acontecem para a gente aprender. Aquela calça que eu falei ali, ela ficou ali não por acaso. Talvez, não que o marido fez aquilo, mas aquilo foi deixado ali para que ela treinasse a paciência, treinasse a calma dela, treinasse, talvez, a humildade dela, o servir de pegar aquela calça, levar e colocar lá no cesto. Ele ia ver aquilo, mesmo se ele jogou ali por jogar, ele ia ver o ato dela, na próxima vez ele ia fazer diferente. Percebeu? Então, ou pelo menos conversar com calma com a pessoa, explicar para ela que não é desse jeito que se faz. Então, o caminho da outra coisa, a revolta, tá certo? A revolta, aceitação consciente, tá certo? Muitas vezes a gente fica revoltado com determinadas causas. Eu vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente está vendo que o mundo ele está meio conturbado, está meio complicado. O que adianta a gente ficar revoltado com isso? Vai resolver o problema do mundo? Não vai, porque tem problemas que a gente resolve, que está à nossa alçada, mas tem problemas que a gente não resolve. Por exemplo, se tem uma pessoa, na realidade, por exemplo, um governante que não está fazendo um trabalho direito, eu não consigo ir lá e tirar ele de lá. Se tem um político que está fazendo, ou se tem um médico que está fazendo coisas erradas, eu não tenho condições de ir lá e tirar. Percebeu? Então não adianta eu ficar revoltado com aquilo. Eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar aceitação consciente, ou seja, entender que aquela pessoa erra, pedir a Deus para que ilumine o pensamento daquela pessoa, para que ela possa modificar. E isso vai trazer paz para dentro do meu coração. Se tiver algo que eu possa fazer para ajudar ela a melhorar, eu vou procurar fazer para ela ajudar. Ok? Caminho da transformação. Gratidão diária. São algo que a gente tem que praticar. Então, vamos praticar a gratidão diária. Vamos agradecer a Deus, agradecer a nossa família, agradecer aos nossos filhos, a nossa esposa, aos nossos amigos, agradecer até aos inimigos, porque eles também nos ensinam algo que ter paciência, ter calma, ter resignação, a não fazer as coisas que eles fazem. Então eles também nos auxiliam, tá certo? Vigilância no pensamento, procurar ter o pensamento elevado, o pensamento a Deus, o pensamento positivo, tá certo? Procurar as nossas ações serem positivas, orar, tá certo? Quando eu levantar de manhã, fazer uma oração durante o dia, agradecer a Deus, fazer oração bem simples, agradecendo a Deus, ser grato a Ele, ser grato ao seu corpo, porque é esse corpo que leva você para todo lado. Você tem que ter muito amor, muito carinho pelo seu corpo, tá certo? Deus te deu um corpo perfeito, então você tem que zelar por ele, para que você tenha uma vida tranquila. E reclamar, você está fazendo exatamente, destruindo o seu corpo, como a gente já viu aqui. Autoconhecimento, procurar verificar, fazer um autoconhecimento, verificar quais são as dificuldades que você tem, os pontos fracos que você tem, que você precisa melhorar, tá certo? Você é uma pessoa que fica reclamando? Preste atenção. Você é uma pessoa que fica questionando muitos outros? Preste atenção. Você é uma pessoa chata? Preste atenção. Você é uma pessoa que todo instante está odiando o outro? Presta atenção. Isso faz parte do autoconhecimento. E a gente, na realidade, o sofrimento nosso não é pelo que os outros fazem, é pelo que nós temos dentro de nós. A coisa é daqui para lá. Mas o ser humano acha que as coisas é de lá para cá. Não é de lá para cá. Tá certo? Não é de lá para cá. É daqui para fora. Jesus nos trouxe isso. Eu estava assistindo uma palestra hoje que estava falando, o budismo também fala isso. Se você procurar filósofos estoicos, eles também falam nessa mesma ponta. Percebeu? Então, todos na realidade, tudo é de dentro de nós para fora.
Por isso que nós sofremos. Não é os outros, não é o externo, não. É nós. Por isso o autoconhecimento é importante. Então, e outra coisa, reclamar não muda a realidade. Tá certo? Muitas vezes a gente fica reclamando, até piora para nós e piora para aquele que a gente fica reclamando ou agulando. Tá bom? Então, mudar o pensamento muda tudo. Presta bem essa dica de ouro. Mudar o nosso pensamento muda tudo. Ok? Não só no ato de reclamar, mas em qualquer ato da nossa vida, mudar os nossos pensamentos, colocar os nossos pensamentos a favor do bem, a favor do amor, a favor da paz, isso vai fazer nós felizes. Trazer os nossos pensamentos para a parte ruim, para a reclamação, para a ansiedade, para o medo, para o ódio, para a raiva, só vai nos trazer dor e sofrimento e em todos o nosso contorno, todos aqueles que estão próximos a nós, tá certo? Então, talvez a vida não esteja contra você, é você que está achando que a vida está contra você, tá bom? Então, talvez ela esteja tentando te ensinar. E aí, trago uma máxima de Jesus quando ele diz: tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ele quis dizer exatamente isso. Talvez a vida não esteja contra você. Talvez ela esteja tentando te ensinar. E tenho certeza que ela está tentando te ensinar. Ok? Porque todos nós somos alunos. Nós temos que ter essa humildade, que a gente realmente não sabe muito pouco, não sabe nada. E todos nós temos que aprender. Tá ok? Então isso é um gesto de humildade, é um gesto de caridade conosco e com o outro. Ok? Então, aquele que se julga, que na realidade já sabe tudo, é bom ele dar uma revisada nesse entendimento dele, tá ok? Então, se você só reclama, você não está aprendendo. E aí, o sofrimento vai chegar para você para tentar fazer com que você aprenda. Então, cuidado com aquilo que você repete com frequência, tá certo? Porque você está treinando o seu cérebro todo dia, ou para o bem ou para o mal. Verifica isso, tá? Então, reclamar, volto a frisar o que é reforçar o problema, ok? Se foi útil para você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que também possa ser útil a um parente, a um amigo, até um inimigo. Manda para ele, por quê? Porque você está fazendo gesto de caridade, gesto de amor com ele, tá certo? Porque todos nós temos ainda dificuldade de lidar com a parte de reclamação, ok? Se você não está inscrito no Instagram, o meu Instagram é Antônio.Barbosa252, deixa lá o seu like, tá? No YouTube é Antônio.Barbosa2373 e no Facebook é Antônio.Barbosa. Deixa aí seu comentário, tá certo? Se você gostou ou não, mas procura compartilhar, porque à medida em que você interage aí, você coloca o seu comentário, você procura aí dar seu like, a plataforma entende que essa informação é importante. Aí o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai passar isso para mais pessoas e vai ajudar mais pessoas, que é o objetivo desse vídeo, tá certo? É eu aprender, porque eu estou aprendendo quando eu estou falando com vocês, e ao mesmo tempo também vocês verificarem, ou tem alguém, se para vocês isso não é útil, mas tem certeza que para alguém que você conhece, essas informações são úteis. Fiquem com Deus e que Deus o abençoe.